Senhores, boa tarde para todo mundo. Hoje, atendendo mesmo a pedidos, eu vou fazer uma aula de efeito tamponante ou solução tampão. Não é uma aula muito fácil, é uma aula bastante complicada. E isso é muito mais para dar segurança para os alunos, porque nos últimos anos a gente tem visto uma questão ano sim, ano não, não é uma coisa que tenha aparecido com uma frequência muito grande. Mas, já que foram feitos pedidos para que esse assunto fosse dado, eu não vi motivo para não atender esse pedido. Então, hoje nós vamos falar de solução tampão, hoje nós vamos falar de quais misturas resultam em solução tampão, hoje nós vamos falar sobre como se calcula o pH de uma solução tampão. Aí nós vamos falar de curvas de titulação e condição para efeito tamponante. O meu objetivo é que ainda a gente pegue a lista, se vocês já puderem ter ela na mão, porque a gente vai usar hoje. Se vocês já puderem ter a lista na mão, já seria muito bom, porque eu pretendo fazer pelo menos um exercício da lista para vocês sentirem um pouco mais de segurança naquilo que vão aprender. Vamos começar falando, então, do que é uma solução tampão. Uma solução tampão nada mais é do que uma solução em que o pH se mantém praticamente inalterado, mesmo com a adição de quantidades consideráveis, tanto de ácido quanto de base. Uma solução tampão é uma solução que amortece a variação do pH quando se adiciona ácido ou quando se adiciona base a essa solução. É isso. Um efeito tamponante nada mais é do que um amortecimento na variação do pH quando você adiciona H+, ou quando você adiciona OH-. Existem muitas soluções tamponadas no nosso dia a dia. O sangue humano é uma solução tamponada, o ácido fraco é o ácido carbônico e o sal correspondente é o íon bicarbonato. A água do mar é um grande tampão, a água do mar tem um efeito tamponante considerável, e é isso que garante a manutenção da vida no mar, né? E existem muitas outras soluções que nós temos por aí que têm efeito tamponante. Mas, basicamente, sangue e água do mar são as duas soluções de efeito tamponante mais cotidianas que nós temos, mais comuns que nós temos aí no nosso mundo do dia a dia. Não é isso que o ITA cobra. Quando o ITA cobra solução tampão, ele faz isso de uma maneira muito diferente, muito singular. A solução tampão que o ITA cobra é um aspecto muito mais técnico, de identificação do que é tampão e do cálculo do pH de uma solução tampão. Esse é o objetivo da aula de hoje. Então vamos lá. Então, nós temos cinco tipos de mistura. É isso que você tem que guardar. Nós temos 5 tipos de mistura que realmente resultam em uma solução de efeito tamponante. Só que desses 5 tipos de mistura, os 3 últimos tipos recaem sobre os 2 primeiros. Se nós entendermos como funciona o efeito tamponante dos 2 primeiros casos, os 3 últimos casos estão absolutamente determinados porque recaem sobre os 2 primeiros. Então, atenção nos 2 primeiros casos. Caso número 1. Eu tenho uma solução tampão
quando eu tenho um ácido fraco e o seu sal correspondente. Como ácido fraco, eu vou pegar o ácido acético, e o ácido acético está em equilíbrio com o H+, mais o CH3CO menos. É justamente pelo fato do ácido ser fraco que eu tenho esse equilíbrio. E o fato do ácido ser um ácido fraco me garante que a concentração do ácido na forma não ionizada é significativamente maior do que a concentração das espécies ionizadas. Então, quando o ácido é um ácido bastante fraco, e isso é bom para o efeito tamponante, isso significa que nós temos este equilíbrio químico praticamente todo ele deslocado para a esquerda. O sal correspondente é qualquer sal que tenha íon comum com o ácido fraco e que, evidentemente, seja extremamente solúvel em água. Então, pegando o acetato de sódio, que é um sal extremamente solúvel, eu nem vou pensar em equilíbrio. Eu nem vou pensar em equilíbrio porque, como ele é muito solúvel, ele estará completamente na forma de Na+, e CH3CO menos. Aí eu posso dizer para vocês o seguinte, que como esse sal é extremamente solúvel, a concentração desses dois íons na solução vai ser extremamente alta. Você já vai entender o papel de tudo no amortecimento da variação do pH quando se adiciona ácido ou base. O fato é o seguinte, se neste sistema eu adiciono base, eu estou aumentando a concentração de OH-, mas eu estou fazendo esse aumento da concentração de OH- de maneira muito momentânea, porque a partir do momento em que eu aumento a concentração do OH-, eu diminuo a concentração de H+, e, portanto, de maneira momentânea, o pH varia. Só que devido ao deslocamento de equilíbrio pelo princípio de Le Chatelier, esse equilíbrio corre para a direita e atenua, amortece a variação da concentração de H+. Atenua, amortece a variação do pH da solução. Muitos de vocês devem estar se perguntando, pois bem, qual é a necessidade do ácido ser um ácido fraco? É simples. Se o ácido fosse forte, eu não teria o ácido na forma não ionizada. Eu teria os íons. E quando eu tenho os íons e eles são neutralizados, eu não tenho como repor o H+ que foi neutralizado pela adição de OH-. É justamente pelo fato do ácido ser fraco que eu tenho grandes reservas do ácido não ionizado que podem repor boas quantidades de H+ que foram neutralizados pela adição de OH-. É daí que vem a necessidade do ácido ser um ácido fraco. É que as reservas de ácido não ionizado sejam grandes o suficiente para que se possa repor o H+, mesmo com a adição de quantidades bastante consideráveis e bastante significativas de OH-. Só que para que uma solução seja tamponada, ela tem que resistir à variação de pH, tanto com relação à adição de ácido, quanto com relação à adição de base. Então, quando se adiciona um ácido, o que ocorre é que eu aumento a concentração de H+. E evidentemente que o aumento da concentração de H+ desloca esse equilíbrio para a esquerda. Quer dizer, eu também atenuo essa variação da concentração de H+.
Mas nesse caso nós temos um problema bastante significativo. Eu preciso que o ácido seja fraco para resistir à variação de pH quando da adição de base. Mas o fato dele ser fraco faz com que o teor de acetato que vem do ácido seja um teor praticamente nulo, muito, 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 muito próximo de zero. E quando eu coloco uma quantidade significativa de ácido, eu preciso da presença do acetato para fazer o equilíbrio voltar. Só que é justamente pelo fato do ácido ser um ácido fraco que a quantidade de acetato, que a concentração de acetato é muito pequena. Eu preciso de acetato suficiente para que essa solução seja muito bem tamponada com relação à adição de ácido. E, portanto, já que o acetato não pode vir do ácido, o acetato tem que necessariamente vir de outra fonte. Daí a necessidade do sal correspondente. Daí a necessidade do sal correspondente. É ele que provê a solução com o ânion acetato em concentração suficientemente alta para que, associando-se ao H+ adicionado, faça esse equilíbrio correr no sentido inverso e manter o pH praticamente inalterado, mesmo com a adição de quantidades significativas de H+. Então é assim, é pelo deslocamento de equilíbrio que eu mantenho o pH praticamente inalterado. É pelo deslocamento de equilíbrio que eu mantenho a concentração de H+ praticamente constante, mesmo com a adição de quantidades significativas de ácido ou de base. Evidentemente que esse amortecimento ele não é infinito. Assim como uma mola, pela lei de Hooke, aguenta uma determinada deformação para que ela continue num regime elástico, se eu passar dessa deformação, ela entra no regime plástico e já não obedece mais à lei de Hooke. Da mesma maneira, um tampão, ele se mantém com efeito tamponante, ele se mantém amortecedor da variação de pH para quantidades de ácido e de base que não sejam muito grandes, mas que sejam significativas. Então existe um limite de ácido e de base que você pode adicionar. E assim como existe um tampão formado por ácido fraco e sal correspondente, evidentemente que de maneira totalmente análoga, eu terei um tampão formado por base fraca e sal correspondente. Então, o segundo tipo de tampão que nós temos é o tampão formado por base fraca e sal correspondente. Observem bem, eu tenho então o NH4OH, que por ser uma base fraca, está em equilíbrio com NH4+, mais o OH-. O sal correspondente é qualquer sal que tenha o cátion comum com a base. Então, eu vou pegar um sal extremamente solúvel, de tal maneira que isso acabe dissociando totalmente em NH4+, mais Cl-. Portanto, o de cima é um equilíbrio e o de baixo é simplesmente uma reação direta e irreversível. Bom, eu preciso provar nesse momento que essa solução mantém o pH praticamente inalterado, mesmo com a adição de quantidades consideráveis de ácido e de base. Se eu fizer uma adição de H+, uma adição de ácido, se eu fizer uma adição de ácido, o que acontece é que eu vou provocar aumento momentâneo na concentração de H+. Evidentemente que esse H+ neutraliza o OH-
e, evidentemente, provoca uma variação momentânea do pH. Pelo princípio de Le Chatelier, como eu tenho boas reservas de base não ionizada, pode ter certeza de que eu tenho muito NH4OH para repor o OH- perdido pela adição de H+. E com isso eu amorteço, e com isso eu atenuo a variação da concentração de OH- nessa solução. Como é que se atenua isso para a adição de base? Para a adição de base, em que eu estou adicionando OH-, o acréscimo de OH- faz com que o equilíbrio químico desloque-se em sentido inverso. Mas daí nós temos um problema grave. Porque para que esse cara possa voltar, eu preciso ter uma concentração significativa de NH4+, e o fato dessa base ser fraca faz com que essa concentração de NH4+ que vem da base seja muito próximo de zero. Portanto, para que esse sistema seja tamponado com relação à adição de OH-, eu preciso ter muito mais concentração do íon amônio, que se não vem da base fraca, deve vir do sal correspondente. Esse OH-, ele se associa ao cátion que vem do sal correspondente, e isso aqui desloca no sentido inverso, formando o NH4OH e, portanto, atenuando a variação de pH. Senhores, se vocês conhecem esses dois casos, o ácido fraco com o sal correspondente e a base fraca com o sal correspondente, podem ter certeza absoluta de que vocês já conhecem o efeito tamponante. Todos os outros casos que eu vou citar a partir daqui recaem sobre esses dois primeiros. Mas a gente precisa conhecer os 5, a gente precisa ter consciência de que os 5 casos funcionam como efeito tamponante. O terceiro caso é quando eu misturo o ácido fraco, agora observem, em excesso, com base forte. Ácido fraco em excesso com base forte. Quando nós temos CH3COOH e eu coloco isso daqui para reagir com o NaOH, isso produz então o CH3COONA mais o H2O. Muito bem. Evidentemente que se o ácido fraco está em excesso, o NaOH é reagente limitante e ele acaba sendo quase que totalmente consumido no processo. O que sobra dele é o que é garantido pelo equilíbrio iônico da água praticamente. Portanto, se o NaOH acaba e esse ácido acético está em excesso, eu terei neste sistema, depois da reação, o ácido fraco, mas também terei nesse sistema o sal correspondente. E a partir do momento, senhores, em que eu tenho ácido fraco e eu tenho sal correspondente, eu acabei de recair sobre o caso número 1. O caso número 3 recai sobre o caso número 1. São totalmente similares. O resultado final da mistura número 3 recai sobre o sistema número 1, que nós já vimos que é tampão e já vimos por que é tampão. Da mesma maneira, o caso número 4, eu vou misturar uma base fraca, em excesso com um ácido forte.
uma base fraca em excesso com ácido forte. O que acontece é que quando eu tenho o NH4OH e eu misturo isso com ácido forte como o HCl, entre o ácido e a base acontece a neutralização, produzindo, portanto, sal e água. O que acontece é que se o ácido forte é o reagente limitante, ele será totalmente consumido. E mesmo depois que ele seja totalmente consumido, a base fraca está em excesso. Eu terei, portanto, o excesso de base fraca no final dessa reação, mas também terei a presença de sal correspondente. O que significa que esse caso número 4, ele recai sobre o caso número 2. O caso número 4 recai sobre o caso número 2, que é quando eu tenho base fraca e sal correspondente. Então, senhores, o caso 1 é similar ao caso número 3. O caso número 2 é similar ao caso número 4. Então, por mais que eu tenha 4 tipos diferentes de misturas de substâncias, eu tenho apenas 2 tipos de efeito tamponante. Ácido fraco e sal correspondente, base fraca e sal correspondente. Eu sou obrigado a dizer que esse sal correspondente, ele pode vir nomeado como base conjugada, quando isso está junto com ácido fraco, ou pode ser chamado de ácido conjugado, quando isso está associado à base fraca. No fundo, pela teoria de Bronsted-Lowry, de ácidos e bases, quando nós temos o sal correspondente de um ácido fraco, ele nada mais é do que sua correspondente base conjugada. Então, cuidado, porque sal correspondente e base conjugada são termos análogos quando a gente fala de solução tampão. Da mesma maneira como sal correspondente também é similar à expressão ácido conjugado, quando isso está associado a uma base fraca. O quinto e último caso de efeito tamponante é esse aqui. É quando eu tenho uma mistura de ácido fraco e base fraca. Quando eu tenho uma mistura de ácido fraco e base fraca, como por exemplo CH3COOH mais o NH4OH, pelo fato dos dois serem fracos, a reação não acontece até o fim. E isso entra em equilíbrio com o CH3COONH4 mais H2O. Então, nesse caso, o caso número 5, ele recai simultaneamente sobre os casos 1 e 2. Porque como eu tenho o ácido fraco e a base fraca, e ao mesmo tempo eu tenho o sal correspondente, eu estou no caso número 1, porque o ácido fraco tem seu respectivo sal correspondente, e a base fraca também tem o seu respectivo sal correspondente. Então, senhores, desses 5 tipos de mistura, os 3 últimos casos recaem sobre os 2 primeiros. Então, eu tenho 2 preocupações básicas com as quais nós temos que lidar. Eu preciso entender, em todas as suas nuances, o que acontece com o sistema ácido fraco e sal correspondente e o que acontece com o sistema base fraca e sal correspondente. Muito bem. O que nós precisamos aprender a fazer agora é o cálculo do pH de um tampão. E o cálculo do pH de um tampão
ele pode ser feito através de fórmulas que nós vamos deduzir agora e que são chamadas de fórmulas de Henderson-Hasselbalch. Muito bem, isso cai. Eu não vou dizer para os senhores que é um dos assuntos mais frequentes do vestibular do ITA, mas é uma coisa que pode cair, não seria surpresa se caísse. Então é um momento mais de atenção que a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, para o caso número 1 e para o caso número 3, que são absolutamente similares, ou seja, para o caso de termos ácido fraco e sua base conjugada, que é a mesma coisa que dizer ácido fraco e seu sal correspondente, então eu teria que CH3COOH, isso acaba em equilíbrio com o H+, mais CH3COO-, e isso tem uma constante Ka, que é a constante do ácido. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Como o ácido é um ácido muito fraco, o que eu colocar do ácido no início é o que eu vou ter de ácido no próprio momento do equilíbrio. Então, no momento do equilíbrio, a concentração do CH3COOH é a concentração de ácido que eu coloquei no início. Outra coisa importante. Esse acetato, o que vem do ácido, é quase zero. Na realidade, o acetato vem praticamente todo ele do sal correspondente. Então, no equilíbrio, a concentração do acetato é praticamente somente a concentração do sal correspondente. A concentração do acetato é praticamente a concentração do sal correspondente. Como o Ka é a concentração do H+, vezes a concentração do acetato sobre a concentração de CH3COOH, nós, aplicando o log dos dois lados e aplicando as propriedades dos logs, nós temos que menos o log de Ka é menos o log de H+, menos o log, agora olha só, da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Isso que os senhores estão vendo aqui, menos log de H+, é o que a gente chama de pH. E menos o log de Ka é o que nós chamamos de pH. E, portanto, nós tiramos então que para o caso 1 e para o caso 3, o pH de um tampão formado por ácido fraco e sal correspondente é o pKa mais o log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Se é para aprender tampão, essa fórmula é obrigatória. Se o objetivo é aprender solução tampão, cálculo de pH de solução tampão é uma coisa necessária, é uma coisa obrigatória. Para o caso número 2 e o caso número 4, que são absolutamente similares, nós temos então a base fraca e nós temos o sal correspondente.
Então, eu vou escrever que o NH4OH está em equilíbrio com o NH4+, mais o OH-. E a constante desse equilíbrio nós chamamos de Kb, que é a constante da base. No momento do equilíbrio, como essa base é uma base muito fraca, a concentração que eu tenho de base no equilíbrio é a própria concentração inicial de base. Agora, justamente pelo fato dessa base ser fraca, a concentração do íon amônio é, na realidade, uma concentração muito próxima de zero, a que vem da ionização dessa base. Portanto, o que acontece é que este cátion, ele tem sua concentração proveniente quase que em sua totalidade do sal. Mas quando eu digo quase em sua totalidade, não é uma coisa mais ou menos isso. Não, é quase totalidade mesmo. A concentração de NH4+, no momento do equilíbrio, é a própria concentração do sal correspondente que foi adicionado para se fazer essa solução tampão. Como a constante Kb, ela é a concentração de NH4+, vezes a concentração de OH- sobre a concentração de NH4OH, colocando menos log dos dois lados, eu tenho então que... Só deixa um pouquinho lá para eles poderem visualizar e terminar de copiar. Eu pedi, senhores, para que a câmera ficasse um pouquinho mais nessa última parte da lousa, para que vocês pudessem ter o tempo de copiar. E, portanto, nós temos então que menos o log de Kb é menos o log da concentração do sal sobre a concentração da base, menos o log de OH-. Bom, menos o log de OH- é o que nós chamamos de POH, que para as condições do ambiente nada mais é do que 14 menos pH. E sendo 14 menos pH, então nós temos que o pH de um tampão para os casos 2 e 4 é 14 menos o pKb, menos o log da molaridade do sal sobre a molaridade da base. Muitos dos senhores devem estar se perguntando o seguinte: mas como que eu calculo o pH de um tampão para o caso número 5? O pH de um tampão para o caso número 5 é o único pH de tampão que os senhores já sabiam calcular antes da aula de hoje. Porque quando eu misturo um ácido fraco e uma base fraca, eu produzo um sal proveniente de ácido fraco e base fraca. E como eu produzo um sal proveniente de ácido fraco e base fraca, o pH é calculado pela hidrólise desse sal. E a hidrólise desse sal foi feita por nós no EAD de hidrólise que nós fizemos há mais ou menos 1 mês e meio atrás. Então, senhores, é importante que vocês entendam que o caso número 5, o cálculo do pH é feito pela hidrólise de sal de ácido fraco e base fraca. Então, era o único pH de tampão que os senhores já sabiam efetivamente calcular. Com isso, vocês sabem calcular o pH de um tampão do caso número 1, que é o mesmo do caso número 3. Já sabem calcular o pH de um tampão do caso número 2, que é o mesmo caso número 4. E já sabem calcular o pH de um tampão do caso número 5,
que a gente viu que é a hidrólise, desculpa, que é a hidrólise do sal de ácido e base fracos. Aqui, nós estamos terminando um grande bloco do entendimento de solução tampão. Um grande bloco do entendimento de solução tampão. Mas o que nós precisamos entender agora é uma segunda parte muito mais técnica, é uma segunda parte muito mais elaborada e talvez muito mais efetiva para o vestibular. Eu gostaria que os senhores prestassem bastante atenção. Inicialmente, como faltam 5 minutos para terminar essa primeira parte, eu pergunto se os senhores têm alguma dúvida até aqui. Perdão? Até agora nada. Tudo bem. Então, eu acho que eu vou prosseguindo aqui. Uma das coisas mais importantes é que o caso número 3, eu tinha inicialmente ácido acético em excesso e eu estou colocando hidróxido de sódio com o objetivo de, na medida em que se adiciona o hidróxido de sódio, vá se produzindo o sal correspondente para que eu tenha o par ácido fraco e sal correspondente. Uma das coisas que acabam produzindo uma solução tampão é quando eu titulo um ácido fraco com uma base forte. Então, nós vamos recair numa curva que nós chamamos de curva de titulação. E nessa curva de titulação, eu tenho o pH desse sistema em função do volume de base que se adiciona. Em função do volume de base que se adiciona. Agora, observem bem o seguinte. Esse pH é o pH do ácido puro, quando não foi adicionada nenhuma base. E quando nós temos a adição de base, nós temos algo, uma variação de pH, que quanto mais base você adiciona, maior vai ser o pH. Até que a curva faz isso para depois fazer isso. O que acontece é que esse ponto não deve ser surpresa para ninguém. Este ponto, que é o ponto central dessa inflexão, ele é chamado de ponto de equivalência. Toda titulação ácido-base termina no ponto de equivalência, que é quando ácido e base estão em proporção estequiométrica. E o que acontece aqui é que esse valor nada mais é do que o pH do ponto de equivalência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, super importante que a gente tem que notar. Todo indicador ácido-base, ele tem uma faixa de viragem. Ou seja, um intervalo de pH no qual ele assume a cor intermediária entre o extremo ácido e o extremo básico. Então, se essa é a faixa de viragem do indicador, podem ter certeza absoluta de que essa faixa de viragem ela tem que estar contida integralmente na quase vertical da equivalência. Porque nesse caso, o que acontece é que este é o volume de base da proporção estequiométrica para que a titulação termine. Esse é o volume de base que eu vou utilizar para terminar a estequiometria. E quando o indicador vira deste ponto até este ponto, ele está indicando com precisão muito grande qual é o volume de base que tem que ser utilizado para titular o sistema.
E notem que a variação de pH que nós temos em torno da equivalência da titulação é uma variação muito grande. E o que acontece, senhores, é que nós temos aqui, neste trecho, mais ou menos daqui até aqui, uma variação muito pequena de pH para uma grande adição de base. É nesse trecho que o pH se mantém praticamente inalterado. E é nesse trecho que nós temos uma solução tampão. É neste trecho que nós temos uma solução tampão. Então, senhores, observem que nesse trecho a variação de pH, como os senhores podem notar, é uma variação muito pequena perto da quantidade de base que está sendo adicionada. Esse trecho é muito pequeno. Muito bem. Agora, senhores, observem bem o seguinte. Esse é um caso super complicado de entender. Mesmo. Se eu pego esse volume da proporção estequiométrica e eu divido ele por 2, ou seja, é o volume da proporção estequiométrica sobre 2, nós precisamos fazer algumas contas para a gente ver o que acontece. Se com um volume VPE, volume da proporção estequiométrica, eu acabo com o ácido, se com o volume da proporção estequiométrica eu acabo com o ácido, com o volume da proporção estequiométrica sobre 2, de todo o ácido que eu tinha no início, vai sobrar a metade. Metade sobra e metade vira sal correspondente. Se o volume para neutralizar totalmente é VPE, e eu pegar esse VPE e dividir por 2, ao invés de neutralizar todo o ácido, eu neutralizo metade dele. E nesse ponto notável, eu sei que a quantidade de ácido é rigorosamente igual à quantidade de sal correspondente. Agora observem. A partir do momento em que a quantidade de sal é igualzinha à quantidade de ácido, esse sobre esse cancela e o log de 1 é 0. O que significa o seguinte, que quando eu tenho o volume de base igual ao volume da proporção estequiométrica sobre 2, isso resulta no fato de que a concentração do sal formado vai ser igual à concentração do ácido. E, portanto, o log da concentração do sal sobre a concentração do ácido é igual a 0. E assim, pela fórmula de Henderson, o pH vai ser o próprio pKa do ácido. O que significa que quando o volume de base é VPE sobre 2, é o volume da proporção estequiométrica sobre 2, o valor que nós encontramos aqui é, na realidade, o pKa do ácido. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Esse ponto notável é fundamental. Então, se o volume para neutralizar o ácido é de 50 ml, quando eu estou com 25 ml, o pH da solução é o próprio pKa do ácido. E para que a solução seja tampão, ela tem que ter um mínimo de sal correspondente ou um mínimo de ácido fraco. Então, a condição
de efeito tamponante, a condição de efeito tamponante é que a concentração do sal sobre a concentração do ácido, nos casos 1 e 3, ou da base, nos casos 2 e 4, seja um número entre 1/10 e 10. O que significa que o pH tem que ser o pKa até o intervalo de mais ou menos 1. Que é esse intervalo que nós temos aqui. Enquanto está nessa faixa, a solução é tamponada. Quando você se aproxima do momento da equivalência, ou seja, do final da titulação, o tampão já foi estragado. Então, nós vamos fazer nesse momento um intervalo de 10 minutos. Os senhores podem relacionar as dúvidas e mandá-las por chat. Caso não haja dúvidas, nós vamos começar a fazer alguns exercícios. Até logo.